todas as terças, às 21h, com histórias de vida que vão te inspirar no Evangelho. Te esperamos para ser transformado pelo Falando da Palavra. Olá, que bom ter você aqui com a gente novamente, mais uma terça-feira abençoada. Seja muito bem-vindo ao programa Falando da Palavra, o seu programa aqui da TV Capital, canal 9.1. A nossa emissora que tem alcance aqui em Cuiabá, Rondonópolis e também os 11 municípios da Baixada Cuiabana. Nós estamos muito felizes de ter mais uma vez você aqui no nosso podcast, porque hoje a gente vai falar de um assunto muito legal. Nós vamos falar sobre adolescente. E hoje talvez você está aí na sua casa e tem um filho que está passando por uma fase muito complexa, ou você é adolescente e está nos assistindo, preste atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Porque hoje a gente recebe aqui na TV Capital o Alisson Passarini, ele que é líder de adolescente. Alisson, seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos falar um pouco aí dos desafios, né, dessa Vamos. juventude. E conta um pouquinho pra gente quem é o Alisson, um pouquinho da sua história. Bom, primeiro quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né, compartilhando a palavra. Achei sensacional a proposta que vocês têm trazido, né, para essa capital, para esse estado. E eu sou casado há 2 anos, tenho 25 anos, lidero e trabalho com adolescentes há mais de 10 anos já. Então, comecei a trabalhar com adolescente sendo adolescente. Sendo adolescente, fui envolvido ali com o trabalho com eles desde a minha adolescência. E até hoje a gente tem desenvolvido um trabalho incrível, não apenas aqui em Cuiabá, mas no Mato Grosso do Sul também. Né? São 2 estados que eu e minha esposa estamos à frente, né, de algumas igrejas locais. A gente faz alguns treinamentos com eles, né? Então não é só Cuiabá, você Não. trabalha com algumas igrejas também no interior. Exatamente. Mas a minha história não começou aí, né? Minha história não começou já sendo líder de adolescente. Minha história, ela vem de um cenário totalmente distante dessa realidade de uma igreja cristã, né? Minha família inteira não conhecia o Senhor Jesus. Eu fui o primeiro mesmo da minha geração, da minha casa, a ser separado pelo Senhor. Então, era realmente uma realidade onde ninguém tinha acesso à igreja, ninguém mesmo. Nem o contato. Nada. Nunca teve acesso à Bíblia, nada, nunca. E a minha primeira experiência com Deus foi dentro do meu quarto. Eu tinha 14 anos de idade, sendo adolescente. E você já era aqui de Cuiabá? Eu era daqui de Cuiabá. Eu sou do Paraná. Eu vim pra cá com a minha família quando eu era criança. E com 14 anos, em um período muito difícil da minha vida, geralmente fala isso, né? Quando é o momento mais difícil da sua vida, parece que o Senhor vai lá e nos resgata. E foi nesse momento mesmo, onde eu estava passando por um período de muita depressão, de muita frustração, crise de identidade na minha vida. Eu não sabia o que eu queria ser, né? O que eu queria ser no meu futuro. E eu tive uma experiência com Deus dentro do meu quarto. E eu lembro que eu estava chorando no meu quarto com muita depressão. E eu ouvi uma voz dentro do meu quarto falando comigo, dizendo: uma nova história eu tenho pra você. E aquilo eu fiquei em choque, eu só sabia dizer: isso foi Deus. Isso não é possível. Eu fiz uma oração muito ousada, né? Eu falei: Senhor, se for realmente o Senhor que falou comigo, não te conheço. Não sei como que funciona isso, ouvir você, falar com você. Mas se o Senhor é real, eu dou uma semana. Fui ousado. Eu dou uma semana pra você mudar a minha vida, porque eu tô na fim da linha. Nossa! Isso foi no domingo à noite. Na segunda-feira de manhã, eu tava indo pra escola. Passou uma moça no ônibus e teve uma palavra de conhecimento sobre mim. Falou: você tentou tirar sua vida ontem e você pediu uma resposta pro Senhor. E Ele tá te dizendo. Ele quer te salvar, Ele quer mudar a sua história, quer te dar uma nova história. Aí dentro do ônibus mesmo eu comecei a chorar. 14 anos de idade, comecei a entender nada. E ela me chamou pra igreja, fui pra igreja. Né? Fui pro Encontro com Deus, que é muito conhecido aqui na nossa região, Sim. Encontro com Deus, né? E lá começou o meu processo com o Senhor. Então, eu fui sozinho. Eu mesmo fui o primeiro da minha casa. E foi assim até uns 2 anos atrás. Uns 2 anos atrás, foi eu sozinho, lutando minhas guerras sozinho, sem o apoio da família, né? E foi isso. E como que sua família lidou com esse processo de depressão? Você ouvia Deus e você ir para a igreja. Como que a sua família lidou com esse momento? Para eles foi um mix de emoções. Porque, além de ser novo para mim, eles também não apoiavam, né? Eles não gostavam muito da ideia. Então, eles não me impulsionavam, mas eles me retiam, entendeu? Então, às vezes,
Você pai, mãe, que está aqui assistindo, né? Na minha fase de adolescência, eu não tive o apoio da minha casa. E isso me acarretou vários, não posso explicar, às vezes desistências, às vezes frieza, às vezes querer abandonar tudo, porque eu não tinha o apoio da minha casa, né? Da Sim. base eu não tinha o apoio. Então, você é responsável, o pai, é muito importante você apoiar a decisão, né, do seu filho, da sua filha, caso, né, ele esteja indo para a igreja, né, buscando o Senhor. E assim, Alisson, mesmo ele vendo uma melhora em você, por conta que aquilo estava te trazendo um benefício, por conta da depressão, não tinha um apoio, eles estavam felizes porque você está melhorando, mas mesmo assim eles não apoiavam. Não apoiava. Não. Foi uma resistência mesmo que eu entendo que também era até algo muito... Era uma pressão geracional. Como eu fui o primeiro ali, eu acredito que existia Sim. uma luta ali no mundo espiritual para que não vai mudar essa realidade. Eu não quero que você quebre o ciclo da sua geração. Sua geração inteira não teve acesso a Deus. Não foi salvo. Então eu não quero que você dê continuidade. Então eu acredito que teve muito isso. O mundo espiritual é me bombardeando dentro da minha casa, tentando me paralisar mesmo, matar o meu chamado, matar aquilo que Deus começou a gerar no meu coração. Tanto que eu lembro que quando eu converti, eu tive muito tempo de secreto, porque às vezes minha mãe não deixava eu ir pra igreja, né? Então eu tive muito tempo de secreto com o Senhor no quarto. E era novo, né? Era novo, então eu tava com aquela sede, aquela fome, não trabalhava. Então eu passava assim 3, 4, 5 horas buscando a Deus no quarto, incessantemente, orando, buscando ao Senhor, lendo a palavra. Então foi assim, 5 anos de secreto mesmo. Eu e Deus no meu quarto, ele se revelando a mim, eu conhecendo a ele me falando coisas que eu iria viver no futuro, né? Gerando aquilo que hoje eu já tenho vivido, né? Tenho tido acesso a algumas coisas. Glória a Deus, que bom. E quando que esse trabalho de adolescentes começou a executar na sua vida? Bom, logo quando eu converti, logo o Senhor ele já começou a me chamar para discipular alguns mais novos na fé. Né? Eu ganhei um pouco de maturidade, comecei a aconselhar, mas nada de liderança. Uhum. Né? Comecei a aconselhar amigos da igreja local, comecei a direcionar eles. Tinham dúvidas como orar, como ler a Bíblia, então ia ali liderando, ganhando muitos amigos na escola também. Eu fiz alguns movimentos evangelísticos na escola também. Eu estava no Liceu Cuiabano, acho que na época foi em 2015, 2016, há 10 anos atrás. Nós conseguimos fechar o anfiteatro da escola, a gente fez peças de teatro, a gente levou a Que palavra. legal. Então, foi assim, uns 300 adolescentes aceitando a Jesus na época. E aquilo, eu falei, meu Deus está usando um adolescente, Deus está usando um menino, né? E meu trabalho começou ali. Então, eu já era adolescente, comecei discipulando meus amigos. Né? Hoje já é uma outra realidade. Eu, junto com a minha esposa, a gente desenvolve esse trabalho, né, dentro da nossa igreja local e também no estado, né? Trazendo eventos de impacto espiritual, né? Tantos retiros, encontro com Deus, que é mais voltado ao evangelismo. Nós estamos desenvolvendo um trabalho para entrar nas escolas, em todas as escolas da capital. Nesse ano aí nós queremos entrar com trabalhos evangelísticos. Nós temos grupos de estudo, grupos de crescimento, né, que acontecem nas casas, as famosas Sim. células, né? A gente tem acho que mais de 10 espalhados aqui pela cidade. Toda semana acontece. Temos um culto também, só para adolescentes aqui em Cuiabá. Eu estava fazendo uma pesquisa, né, de campo aqui da cidade. Apenas 4 ou 5 igrejas têm culto de adolescentes. Em uma capital de 800 mil habitantes. Apenas 5 igrejas realizam um trabalho somente para adolescentes. E a gente fala assim, mas adolescente e tal, os pais dentro de casa cuidam. Mas se a igreja não se posicionar em relação a eles, cara, eles serão a igreja do futuro. Eles serão os empresários do futuro. Eles são a sociedade do futuro. Então, se a gente não cuidar dessa base, pode acarretar em vários problemas, não é mesmo? Eu acredito que... Eu falava muito isso. Eles são a igreja do futuro. Tanto que eu tive que mudar essa frase com o tempo. Eu falei, eles são a igreja do hoje. Eles não são a igreja do futuro. Porque eu vejo hoje adolescentes mesmo conhecendo a Deus e mudando a realidade da casa. Ele vai lá no culto, ele recebe uma palavra e ele vai para casa, conversa com a mãe, conversa com o pai, conversa com o tio, com a avó e ganha eles para Jesus. Então, quando um adolescente é salvo, a casa inteira é salva. É incrível. Eles mudam o ambiente. Eles mudam a realidade da casa. É incrível como o Senhor usa, de fato, adolescentes. Sim. E também pela pureza, né? Pela sinceridade. Eu acho que quando o adolescente ele chega nesse ponto de um impacto realmente com Jesus, acontece o que aconteceu com você. Uhum.
E eu gosto muito sempre de falar que na área que a gente foi provado, que a gente passou, é a área que Deus mais vai usar a gente, né? Então, faz jus você hoje trabalhar com adolescente, porque você passou por um momento complexo na sua adolescência com depressão. E, Alisson, 10 anos trabalhando com adolescente, qual que é o maior problema que você vê hoje que o adolescente enfrenta? Eu acho que é crise de identidade. Eu digo que eles têm muito medo do que vão ser, eles têm muito medo de ser aprovados, de ser rejeitados. Então, eles querem ser pertencentes de uma comunidade. E se a igreja não abraçar, o mundo vai abraçar. Então, eu falo que a maior dificuldade hoje do meio adolescente é ele encontrar uma comunidade para ele fazer parte, uma comunidade de fé. Então, eles são muito atacados desde novos na área emocional, né? Antigamente era vícios, droga, era isso. Hoje, a artimanha, a estratégia do diabo tá literalmente no emocional. É muito adolescente passando com crise de ansiedade, crise de pânico. Eu conheço adolescente que tem 12, 13 anos que toma remédio de tarja preta. Alguns atendimentos que eu faço com alguns adolescentes, eu falo, mano, você tem 12 anos, você tá tomando tudo isso de remédio. É remédio pra acordar, é remédio pra poder comer, pra parar de comer, pra dormir. É absurdo, tanto de remédio, eles estão sendo atacados das emoções. Por quê? Quando eles são atacados das emoções, eles não conseguem ter sanidade mental para ter um tempo com Deus para ler a palavra, para se encher, para buscar a Deus. Então, eles são literalmente trancados dentro de um quarto escuro e Satanás tenta prender e deixar eles lá. Então, o que eu vejo é isso, eles estão sendo muito atacados na área emocional. 100%, 100%. Trazendo conflitos de guerras internas dentro de casa, né? Com amigos, isolando mesmo. Eu sinto que eles estão sendo isolados. Por quê? Eu vejo que a história bíblica, eu vou para a Bíblia, todos os discípulos que foram chamados por Jesus eram adolescentes. A galera costuma imaginar que os discípulos eles eram adultos por conta da série The Chosen, né? Aqueles homens barbudos e tudo mais. Mas não, eles foram chamados na adolescência. Jesus gostava de andar com jovem, né? Com jovem. Então, esses adolescentes fizeram uma revolução. Então, os adolescentes eles estão sendo paralisados no mundo de hoje. E esse é o nosso trabalho que a gente faz, é tirar eles desses lugares de vitimismo, tirar esse lugar que muitas vezes eles foram colocados e trazer para a realidade. Não, você tem um chamado, você tem um propósito, você tem um destino, né? Você tem uma vocação. Tudo que você aprendeu que te tentou te paralisar, isso é uma mentira. Você não tem que acreditar nisso, você tem que acreditar na palavra de Deus, aquilo que Deus escreveu a seu respeito. Então a gente trazer isso, luz nas escrituras, luz na palavra, através de encontros, através de eventos de impacto espiritual, GCs, cultos, né? De várias formas, que para adolescente tem que ser criativo. A gente tem que comunicar com ele. E também esse é um dos meus desafios. Por mais que eu sou jovem também, mas é uma outra geração. É uma outra. Para comunicar com eles é muito difícil. E você sente, assim, que existe uma aceitação grande desses adolescentes? Eu sei que quando eles estão passando por situações, há uma resistência muito grande, assim, de querer buscar ajuda, eles se acham autossuficientes. Eu falo porque eu também fui adolescente, então... Você sente essa abertura com eles? Alguns. Eu mais com os meninos, a minha esposa mais com as meninas, que elas as meninas se identificam mais com mulher, óbvio, sim, né? Mas eles têm medo de ser compreendidos, porque eles parecem um ET. Adolescente parece um bicho que não é da Terra. Eles têm uns pensamentos muito doidos. E eles têm medo de ser mal compreendidos, então eles preferem se fechar. Eles preferem se calar. Sempre quando eu vou ganhar alguém para Jesus, eu nunca chego falando de Jesus. Com adolescente, às vezes funciona. E direto, né? Mas o trabalho com o adolescente é devagar. Primeiro você tem que ganhar a confiança dele. Através de alguma série que ele assiste, através de uma música, um podcast, de um jogo, de um videogame. Não, eu tenho tanto jogo baixado no celular que eu nem sei. Só baixei pra eu estar por dentro. Então, pra me conectar com eles. Depois que eu faço o primeiro contato, aí eles começam a se abrir mais. Né? Mas é um trabalhar. Não é do nada, assim, eles são bem fechados. Alguns já são mais escancarados, precisa de ajuda. Tem gente que tá no fundo do poço que precisa de ajuda. Aí grita, né? Não, eu preciso ir pra igreja, eu preciso tomar vergonha na cara. Ô, Alisson, voltando até um pouquinho para fazer um comparativo na sua história, tem um ponto muito interessante. Que é o quê? Esses problemas que são desenvolvidos no adolescentes, de eles se fecharem, ou dão depressão, crise de pânico, ou crise de ansiedade,
A gente sabe que isso é espiritual, mas há situações que às vezes foi um trauma Sim. ou alguma situação que ele passou. No seu caso, aconteceu alguma coisa, você fala, não, eu senti que realmente era espiritual, foi um ataque do diabo sobre a minha vida, ou não, aconteceu uma situação que cooperou para que isso acontecesse. Bom, começou com o meu lar sendo desestruturado, né? O meu lar foi totalmente estruturado. Houve uma separação dos meus pais. Então, aquilo para um adolescente, quando isso acontece com os pais, para o adolescente é uma bomba. Para os pais já é uma bomba, mas para a criança potencializa. Potencializa em 10 vezes mais. Porque já há aquela separação. Então, isso já me gerou vários traumas e vários gatilhos, né? Tipo assim, cara, o que tá acontecendo? A minha casa era unida, agora não está mais? Muita informação para É, assimilar, né? exato. E não tem mais família? Que é isso? Tipo, tava acostumado a ter família, agora não tem mais. E também, e foi muito espiritual. No meu caso, foi muito espiritual. Porque eu via que Deus estava querendo fazer uma obra na minha vida, o Espírito Santo estava querendo trabalhar na minha vida há um tempo. Hoje eu já tenho essa noção. Porque já fazia tempo que às vezes eu passava na rua, a famosa senhora do coque me parava na rua e falava, Deus vai te pegar. E eu não entendia, não era da igreja. Eu não falava, o que ela tá falando? Eu via que Deus já estava me cercando. E quanto mais Deus me cercava, mais eu via que eu estava sendo preso nesse lugar de depressão, de ansiedade, ao ponto de eu querer tirar minha vida. Então, ao ponto de eu querer desistir de tudo. Então, eu via que Deus se aproximando de mim, o diabo ele começou a investir mais. Investir mais na minha casa, para destruir minha casa, minha família, trazer esse tipo de sintomas, né? Mas não é só espiritual, não. Não é só espiritual. Nós hoje precisamos, o adolescente precisa ser ouvido, ele precisa falar. E o meu desafio é esse, fazer eles falarem. Porque quando eles falam, ali que tá a chave. A gente consegue meio que roteirizar onde que muitas vezes É a raiz. aconteceu o trauma, né? Eu não sou formado em psicologia, não, mas eu, com o tempo de tanto atender alguns adolescentes, eu consigo identificar, olha, você teve um problema aqui, eu acho melhor você conversar com tal profissional, ou não, apenas vamos orar sobre isso, né? Vamos nos posicionar sobre isso. Então eu vou aconselhando naquilo que eu consigo, né? Entendi. E com o passar dos anos, a gente vai adquirindo uma experiência Vai. e uma capacitação direta do Espírito Santo para lidar com situações como essa, né, Alisson? Teve um caso, algum testemunho assim que te marcou? Você falou, não, a vida desse jovem foi transformada. 10 anos você trabalhando com adolescentes. Teve um caso que te chamou a atenção? Vários casos. Vários casos. De adolescente de não dormir por meses, não conseguir dormir, não conseguir ter um momento de paz, em apenas ter um contato assim básico com culto ou uma experiência com Deus, abandonar totalmente todos os remédios que tomava há 5 anos, remédios fortíssimos que o adolescente estava sendo exposto. Em apenas um acesso com a palavra de Deus, ele recebeu uma libertação de remédios que, tipo assim, ele foi no médico, fez acompanhamento depois, ele falou, você não precisa mais disso. É como se fosse uma cura. O médico não entendeu. Tipo, você tá curado. Tenho de adolescentes que ganharam toda a casa. Ele Olha aí que converteu, maravilha. conheceu o Senhor Jesus e toda a geração dele foi salva. Tem adolescentes que tentavam tirar sua própria vida várias e várias vezes e por um milagre o Senhor não permitia e tiveram acesso a esse Deus também. Então, eu acho que é isso. Deus ele tá livrando muitos adolescentes do poço. Deus ele tá tirando os adolescentes do poço. E além de tirar eles do poço, Deus está levantando eles nessa geração. Deus ele não tá tirando esses adolescentes de um lugar escuro e coloca eles debaixo da mesa para ele não brilhar. Deus está levantando eles para que eles levem a palavra de uma forma absurda. De forma absurda. Mas acho que o testemunho mais forte que eu tenho é de um menino que ele se cortava muito. Demais. Se cortava muito, muito, muito. E ele sentia prazer em se cortar. Ele tinha depressão também, a casa totalmente desestruturada, e ele tinha prazer de se mutilar. Ele se mutilava o corpo inteiro. Os braços, as pernas, as costas, atrás do pescoço. Era algo, assim, grotesco. Quando eu vi a história dele, eu falei, meu Deus, meu Deus. E aquela cicatriz estava há muito tempo já nele. E do decorrer com o tempo, ele foi buscando a Deus, converteu, foi buscando a Deus. A cura dele foi tanta que as próprias cicatrizes daquilo, de anos, elas começaram a sumir. Olha aí, glória a Deus. E ele falava, cara, eu orava para que eu tinha medo de olhar para os meus braços, eu tinha medo de olhar para o meu corpo, e eu me remetia àquilo.
E eu não passei nada, não passei pomada pra tirar as cicatrizes. O meu próprio corpo foi se curando. Deus, ele queria tirar isso de mim pra que ele realmente me levasse a, tipo assim, eu não quero mais que você olhe pro seu passado. Não quero mais que você olhe pra aquilo que você viu, mas sim pra aquilo que eu tenho pra escrever, a partir de agora, a partir desse momento. Então, acho que essa é uma história mais impactante que eu tenho até hoje, que leva pra vida. Nossa, realmente foi um milagre, né? Foi, além de um milagre espiritual, né, que a salvação foi algo físico também. Deus operou até no físico. E eu enxergo isso como uma prova do amor de Deus fantástico. Porque talvez como é algo emocional, como é algo interno, as pessoas falam, não sei se mudou. Mas quando você olha para algo físico, que é palpável, assim, a gente enxerga, a gente fala, não, foi um milagre sobrenatural de Deus, né, Alisson? E agora ficou um ponto muito curioso na sua história também, que você fez a oração para Deus, falando que em uma semana mudaria a sua vida, e você contou só da segunda-feira. E aí, o que aconteceu nessa semana? Nessa semana foi um mix de emoções, eu tentando entender o que ia acontecer. No domingo à noite eu fiz a oração, na segunda-feira de manhã logo Deus me respondeu. E, por incrível que pareça, o evento que eu fui convidado para ir logo depois dessa oração foi na sexta-feira, já foi 4 dias após. Então foi um mix de, vai acontecer, mas tô com medo. Porque você vai, sei lá, num retiro, você nunca foi em uma igreja, tem medo de ser julgado, ainda mais adolescente. Tipo assim, geralmente adolescente anda em bando. Sim. É incrível, eles andam em bando. Eles não andam sozinhos. E eu ia sozinho, não conhecia ninguém. Falei, não, mas eu preciso sair dessa realidade que eu tô, eu sinto que é uma resposta de Deus, então eu preciso ir. Vou na fé e fui. E desde quando eu cheguei naquele evento, naquele encontro, eu fui quebrantado. Deus começou o trabalhar dele na minha vida, né? De cura espiritual, física também, emocional. Aconteceu tudo. Restauração de sonhos, né? Libertação, que todo encontro tem todo esse processo, Sim. né? Sonhos, restauração, cura da alma. E Deus começou a trabalhar dele ali. Até hoje sou trabalhado. Até hoje, vai ser até o último dia da vida, né? De glória em glória. Mas o iniciar foi ali. Há 10 anos atrás. Olha aí para você ver. 11 E Deus anos. cumpriu, né? Aquilo Sim. que ele prometeu para você e a sua oração foi respondida, que em uma semana transformaria. E até hoje a gente enxerga que você colhe frutos dessa oração, né? Porque em uma semana ele mudou, mas mudou para uma vida cotidiana assim incrível. E Alisson, hoje como líder de adolescente, qual que é o desafio que você enfrenta? O maior? Ou São tantos. Mas eu acho que essa questão de me conectar a essa geração nova. Porque eu estudo muito essa geração que tá vindo. A gente tem que estudar. Porque a gente tem que ser assertivo na comunicação, na fala deles. Não que nós vamos distorcer o evangelho nunca. não, Nunca. na verdade a gente Mas faz uma adaptação. Uma adaptação na linguagem Sim. dele, né? Então, eu acho que a maior dificuldade é entender como eles se comunicam. Como eles se comunicam. Porque a comunicação não é apenas o falar, é tudo. É o contexto geral. É a vestimenta. Então, às vezes, quando eu tenho que ir no culto jovem, eu tenho que colocar uma roupa mais jovem. Um boné, pra tentar me identificar. Usar gírias deles. Então, tudo isso é um estudo que a gente faz pra se adaptar. Mas é muito assertivo. É muito saudável, muito assertivo. A gente consegue se conectar. E eu acho que é isso. A maior dificuldade é a conexão com essa geração. Porque essa geração que tá vindo, ela tá vindo uma geração totalmente online. Eles já nascem com o celular na mão, fico impressionado. As crianças de 11, 12 anos já têm iPhone 15. Então, é algo muito rápido. E eles perdem muita atenção ali, no online. Então, a igreja, eu sempre falo, a igreja, ela tem que estar no online pro adolescente. Tem que estar ali no Spotify, tem que estar em podcast, tem que estar na TV, tem que estar em streamers, em todas as áreas. Porque é aquilo que eles consomem. E é tão engraçado que você falou, eu até num episódio assim da minha vida, eu fui líder de mídia da minha igreja durante 3 anos. Eu também. E assim, a boa parte da minha equipe era adolescente e jovem. O mais novo tinha 13 anos, se eu não me engano, e tinha gente até de 28, mais velho do que eu. E assim, cara, era um desafio muito legal, porque tinha jovens que preferiria ir pra mídia, porque ele tinha os adolescentes e tudo mais, que talvez ir para outro departamento, ou preferia, não, no grupo de jovem eu vou ir pra mídia, vou servir da mídia, porque era algo legal. E o que eu sempre gostava de fazer? Fazer com que aquele ambiente da mídia seja algo prazeroso, para que ele sentisse prazer.
Porque havia uma situação de problemas que eles não queriam, muitas vezes, ir num culto, não chamava atenção, e que isso é normal para um adolescente. Eu acho que, assim, as pessoas acham que ele se apaixona por Jesus, assim, de cara, e às vezes não é. Você vai construir um relacionamento assim como uma pessoa. E eu tentava criar esse ambiente na mídia também. Falava assim, não, vão para a igreja, vem pelo servir, apaixona pelo servir, que ali É verdade. você vai encontrar ali o amor por Jesus. E foi assim que aconteceu. Hoje a gente tem testemunhos assim, de jovens que hoje estão na igreja através disso, sabe? Então, é como você disse, adequar a comunicação a esse jovem. No meu caso, foi através do servir. E Legal. na minha vida também. Uhum. Eu, assim, nasci dentro de um berço evangélico, mas o meu relacionamento com Jesus começou ali a partir de um servir. Que eu fui apaixonando, fui gostando. Então, para mim, eu tinha uma facilidade de transmitir isso para a vida Uau. dos jovens da mídia ali. Então, até chegou um ponto do meu pastor falou bem assim, vai lá para a mídia. Já ia chegar um jovem para atender e falava, vai lá para a mídia que ali você vai gostar, vai incluir na galera, porque vinha muitas reclamações de pais que estavam com problema com os filhos, e a gente ia lá e eu falava, meu Deus, mas eu nunca lidei com um jovem desse. Chegava Foi jovem uma lá... lacuna que você enxergou. Exatamente. Então, eu enfrentei muitas situações, por exemplo, chegou um jovem lá que era viciado em jogar. E eu nunca fui dessa era de jogar muito jogo e tudo mais. Eu falava, como que eu vou lidar numa situação como essa? Aí, a importância de você estar rodeado de pessoas que te ajudam nesse processo. Então, por exemplo, já tinha um membro da equipe que gostava do jogo. Então, ele já jogava junto com ele, já colocava ele junto com ele pra gente comunicar ali e incluir Jesus nessa história. Dentro dessa comunidade adolescente, tem vários segmentos, várias ramificações. Então, o adolescente, ele chega na igreja. Aí eu tento identificar qual que é a personalidade dele. Se ele gosta de ler, eu vou mandar ele para um grupinho que gosta de ler. Se ele gosta de série, vou mandar ele para um grupinho que gosta de série. Se ele gosta de arte, nós temos um departamento de arte, de teatro, de música. A gente faz esse trabalho também com eles. Eu gosto de cantar, louvor. Gosto de tecnologia, mídia. Mídia. Vai fazer vídeo, vai aprender, a gente desenvolve ele ali. Gosto de oração, intercessão. Então tem lugar para você onde você quiser. Eu não tenho vergonha de falar. Segura a placa no fim da igreja, sejam bem-vindos. Tem lugar para todo mundo. Então, eles precisam ser pertencentes. Adolescente que não tem o que fazer, vai pecar. Vai dar um problema. Vai dar problema. Então, enche eles de coisa para fazer, servir, que não eles ficam com a cabeça muito vaga e eles começam a fazer coisa errada. E isso colabora para a identidade dele, né? Porque Demais. às vezes São formados. ele é uma formação assim incrível. Eu tenho jovens na área que hoje trabalham na área de comunicação por conta disso, porque começou dentro da igreja. Eu sou prova disso. Porque eu desenvolvi o meu trabalho hoje, o que eu faço, através da igreja. Então, assim, até se a gente conhecer pessoas famosas hoje aí do mundo afora, a base deles é a igreja. Tantos cantores que saíram porque começaram na igreja, pessoas que trabalham com comunicação. A igreja é uma base para isso tudo. Então, esse trabalho de adolescente eu acho muito importante por conta disso. Você mexe nas raízes mesmo, para gerar um grande fruto, né? E Alisson, você conheceu a sua esposa aqui em Cuiabá? Vocês começaram esse trabalho de adolescentes dentro da igreja junto ou você começou antes? Na igreja local onde eu estou agora, né? Nessa que eu sou da Igreja Batista da Lagoinha, né? Congrego aqui em Cuiabá. E a igreja era muito pequena, era uma implantação de uma igreja ainda. Então a igreja estava nascendo, estava um trabalho de implantação dela ainda. Então vários departamentos não tinham iniciado ainda, tanto que de jovens tinha acabado de começar. E eu vi essa lacuna ali de adolescentes, né? Então eu chamei o pastor e falei, olha, eu vejo que tem essa lacuna aqui. Eu já trabalhei com adolescentes da minha antiga igreja. O que você acha de começar um trabalho aqui com eles? Fazer alguma célula? Ele falou, vai pra cima, Deus te use e vai. Então eu fui nos cultos de domingo que nós tínhamos e peguei contato de 2 adolescentes que tinham no culto. Fiz um grupo no WhatsApp e marquei nossa primeira reunião em um parque. E foi assim que a gente começou. Falei, vamos começar assim. Fui chamando os adolescentes nos cultos e colocando dentro desse grupo do WhatsApp. Fui levando a palavra, fui construindo do zero. Né? Isso há 3 anos, 4 anos atrás. Hoje nós somos 200 adolescentes. Então, a gente começou com 2 e já somos 200 adolescentes. Mas, na época que eu iniciei, eu era solteiro. Eu não era casado ainda, né? Óbvio. Então, eu conheci a Gabriela lá na igreja mesmo. Quando eu vi ela, eu já me apaixonei pela intensidade dela, por aquilo que ela carregava, pela unção.
né? E também pela beleza, linda, maravilhosa. Então, aí ela veio para me auxiliar, né? Mais especificamente nas meninas, né? Quando se fala do atendimento das moças, né? Que é algo que é um trabalho incrível que ela faz com as meninas. E conheci ela dentro da igreja mesmo, né? Eu falo que dentro da igreja, a minha família, a minha vida foi construída ali dentro. Mesmo tendo entrado na igreja com 14, 15 anos, a minha base sólida e na palavra foi construída dentro da igreja. Então, meu caráter foi muito moldado lá dentro da igreja. Aprendi a ter princípios e valores que eu não tinha. A minha casa foi construída dentro da igreja. Então, conheci minha esposa lá, noivamos, foi um milagre de Deus nosso casamento também, né? Futuramente, muito em breve, filhos, se Deus quiser, também. Mas foi dentro da igreja. Ela não começou junto comigo, comecei sozinho. Ganhou muito mais força quando ela veio pra somar. Porque o toque da mulher é incrível, né? Os detalhes, o homem ele é muito objetivo. A mulher vem com os detalhes, vem ajustando, vem modelando. E comunicando também com as meninas, E né? Porque a gente comunicando com as sabe meninas. que tem essa questão da menina se abrir mais com menina. Sim. E é sobre isso. Eu acho que a gente saber dividir isso é muito importante, porque para entender problema de mulher, é mulher. O homem, para entender cabeça de menina, já Sim. é muito complexo. E, Alisson, o adolescente, se a gente for olhar para a Bíblia, como você disse, a gente enxerga vários exemplos principalmente os discípulos, começaram na adolescência por Jesus. Mas tem um personagem na Bíblia que eu admiro bastante, que é Estevão. A igreja, naquele processo, naquele tempo, estava precisando de pessoas para cuidar dos órfãos, das viúvas. Hoje seria um departamento de ação social dentro da igreja. Para que os discípulos, né, os líderes, ficassem dedicados à oração. E eu estou citando esse exemplo porque justamente você falou que Jesus escolheu os discípulos jovens. E às vezes a gente tem essa ideia de que eram pessoas mais velhas. Sim. E a gente olha para Estevão, ele liderou esse departamento e para a igreja aquilo era primordial, que era assistir as pessoas necessitadas, era atender essas pessoas que estavam precisando. Só que hoje os tempos mudaram. Não sei se por conta da maturidade ou da forma de criação, um jovem de 16, 17 anos, naquela época Estevão poderia ter essa idade, liderar um departamento tão específico e tão necessário dentro da igreja, hoje é quase que impossível a gente enxergar isso, né? Porque os tempos mudaram. Como que você enxerga isso? Eu enxergo que dentro das esferas da sociedade existem áreas que realmente precisam ser uma pessoa experimentada, uma pessoa madura, né? Aquelas pessoas daquela época, elas tinham uma outra criação, era uma outra cultura, era uma outra vivência. Hoje a gente não consegue entregar um ministério grande para um adolescente porque ele não vai ter estrutura primeiro emocional, ele não foi capacitado para isso, né? Por mais que o Senhor tenha algo para ele, Deus não vai entregar algo que ele não consiga suportar. Ele tem promessa, às vezes ele recebe promessa, né, desde a adolescência, criança, né? Mas não é o tempo do cumprimento daquela promessa, né? Então ele já está sendo gerado ali. Mas é muito perigoso nós hoje entregarmos, né, na mão de um adolescente responsabilidades que ele não vai suportar. Então é mais fácil guardar a vida dele, proteger ele, a proteção, né? Proteger ele do que já colocar uma bagagem que ele não vai suportar. Hoje nós temos que ter muito cuidado. Então sempre por exemplo, eu sou líder regional. Então, eu também estipulo próximas lideranças. É muito cuidado. Eu tenho que fazer toda uma análise, todo um propósito ali de entender se vai fazer sentido para ele naquele momento ou não. Se vai ser para bem ou para mal. Eu perguntei isso até por conta disso. Você, como líder, você também tem o papel de gerar novos líderes. Então, eu perguntei justo isso, porque qual é o tempo certo de aplicar uma responsabilidade para um adolescente? Porque você atende ali jovens de qual idade, mais ou menos? De 12 a 19 anos. Então, com 19 anos, você tem que entregar ele como? Existem, como eu falo, dentro desse nosso departamento de adolescentes, tem várias esferas. Tem esferas que têm mais responsabilidades e a gente geralmente entrega e delega para aquelas pessoas mais maduras, né? Que já tem 18 anos, já tem 19 anos, já tem um psique mais formado. Sim. Já tem mais responsabilidades do que um adolescente de 12. Entendeu? Já é mais responsável com horário, com
com a comunicação. Então, os mais velhos mesmo. Mas eu não uso isso como algo limitador. Porque se Deus quiser usar um adolescente de 12 anos, vai usar. Não tem isso, né? Então é muito essa questão de sentir, ter esse discernimento espiritual. O tempo, se é o tempo da pessoa ou não. E quando a gente olha para Jesus, Jesus começou a pregar com 12 anos dentro do templo, né? Uhum, exatamente. E isso é muito interessante porque a gente entende até o processo de maturidade na vida de um adolescente, na vida de um jovem. E eles são muito difíceis de acessar, como você mesmo disse, né? Que a gente tem que adequar a comunicação e tudo mais. E entender que, às vezes, ele está por fora transmitindo uma imagem madura, mas por dentro não está pronto. Não está pronto ainda. Não. E a gente tem que ter esse acompanhamento por conta de ver como estão com os pais, como é dentro de casa. Porque a igreja cumprindo esse papel, na igreja, dentro de casa, vai ser um reflexo na vida desse jovem. Com os pais, com os irmãos, enfim, com a família no geral. E como que você tem esse acompanhamento com os pais? Eles têm dado feedback para você? Como que tem sido esse acompanhamento? Nós temos um grupo de pais no WhatsApp, onde todas as nossas ações que nós vamos fazer como igreja, eu compartilho com os pais. Então, eu deixo eles cientes de tudo que ele vai fazer. Olha, nós vamos ter esse evento. Nesse evento, nós vamos tratar isso. Nós vamos tratar isso. Nossos desafios são esses. Então, é um trabalhar em conjunto. Eu sempre falo, pais, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso de vocês. Eu sozinho não vou dar conta. Né? Eu e minha esposa dar conta de 200 adolescentes não vamos dar. Então é mais fácil que cada um de vocês também nos ajude. Então, a gente é um trabalhar em conjunto. Eles levam os filhos para a igreja porque eles são adolescentes. Muitos não podem pegar Uber, às vezes o evento acaba tarde, o pai tem que buscar. Então é esse consenso sempre de eu e os pais o tempo inteiro conversando e também tendo feedbacks em casa. Toda vez que a gente vai levantar também um líder, né, que é menor de idade, a gente também tem que conversar com os pais para ver a conduta dele dentro de casa, porque não adianta uma conduta da igreja. Uma conduta dentro da igreja, todo mundo pode disfarçar, né? Sim. Mas dentro de casa é de fato quem ele vai ser, né? De forma integral. Então, os pais, eu falo que ele é o nosso aliado. Ele é nosso aliado, a gente precisa ter eles perto. Tanto porque eles precisam carregar o filho lá dentro de casa quando ele estiver desanimado. Entende? Eu não vou estar lá na casa deles, né? Eu vou estar lá dentro da igreja para aconselhar, para levar eles para pregar o evangelho. Então, os pais, eles precisam estar comigo nessa. E você pode falar isso com muita propriedade, né, Alisson? Porque talvez, se você tivesse um esforço a mais dos seus pais para te empurrar para a igreja, não, continua. Talvez hoje, é que os propósitos de Deus, eles não são falhos, né? Mas colaboraria mais para uma entrega talvez maior. Seria mais fácil para mim. Seria mais fácil. Seria mais fácil para mim. Então, esse papel dos pais é muito importante por conta disso, né? De ser realmente, continuar um trabalho que você está fazendo dentro da igreja. E a importância dos pais estar ciente de que o filho está passando por um processo. Isso é uma fase e que eles precisam saber lidar. E você tem... como você olha, Alisson, a visão dos pais na mudança dos filhos? Você acha que eles têm cooperado com esse trabalho? Você acha que tem pais que às vezes não entendem esse processo? Qual que é a dificuldade que você enxerga dos pais lidar com os filhos? Bom, eu vejo que tem duas realidades de pais totalmente diferentes. Tem o pai que, como a minha mãe, que quando eu converti, ela ainda não era convertida. E eu entendo que para esse pai que não conhece a palavra, é muito mais difícil entender o agir de Deus. Então ele tem uma dificuldade de entender o que está acontecendo com o meu filho. Por que ele só quer estar na igreja? E começa a fazer algum questionamento. Não, por que você só quer ir para a igreja? Todo dia você quer ir para a igreja? O que tem lá? Quero saber com o que está andando. Então, quando o filho aceita Jesus e o pai ainda não aceitou Jesus, é um trabalhar mais difícil. Alguns pais impulsionam e falam, não, eu prefiro que meu filho realmente esteja indo para a igreja do que, sei lá, estando nas drogas, né? Beleza. Mas tem pai que trava. Por quê? Porque ele só deixa o filho ir se ele for. Então, como ele já não gosta de ele, não vai deixar o filho ir. Então, e também tem um pai que já é da igreja, que tá orando pelo filho há anos. A mãe já tá orando pro filho converter há anos. E converte. Então, para essa mãe que já é cristã, para ela é um alívio. Então, ela já estava trabalhando há muito tempo nisso. Ela já estava gerando em oração a salvação do filho, né? E o filho nunca aceitava. Então, quando ele se entrega para Jesus, para essa mãe é muito mais fácil. Porque daí a mãe se empolga, né? Leva para a igreja, leva em tudo, envolve ele em tudo. E
E ela começa a ver os processos do filho dela muito mais visível do que uma pessoa não crente veria. Uhum. Né? Porque ela consegue ver o agir de Deus, ela já sabe como funciona, então ela consegue perceber quando o filho... Por que o meu filho tá trancado dentro do quarto? Ah, ele tá orando. Então, tá tendo intimidade com Deus. Então, ela consegue perceber esses aspectos na fala. Não, é incrível. Hoje, os adolescentes são muito estressados. Muito estressados. Hoje, as mães... O termômetro, pra mim, tipo assim, nossa, ele parou de falar palavrão. Nossa, ele parou de xingar, ele parou de ser explosivo. Então, é o Espírito Santo agindo e trabalhando no caráter dele. Alisson, mudando até um pouco de assunto, mas para algo atual, que a gente pode usar como exemplo nessa modificação da sociedade e da semente plantada assim no coração dos adolescentes. Eu vi uma notícia falando sobre pessoas que criam bebê reborn, né? Então, virou um ápice aí de informação. Esse podcast vai ao ar, provavelmente você já vai ter visto essa notícia. Mas o que você enxerga? Como que você enxerga, tipo, uma criação dessa? O que acontece? O que se passa na cabeça de uma pessoa dessa? Que quer ter um bebê reborn? Que você quer diz? ter um bebê reborn, porque isso... Eu te pergunto isso, Uhum. você diz, mas o que tem a ver adolescente com isso? Aí, gente, isso foi uma falta de tratamento na adolescência, para a pessoa ter noção da seriedade que é isso. Eu acredito que... Tava estudando, tava vendo alguns vídeos, né, de alguns casos essa semana sobre isso. E me chocou, por quê? Gente, é um bebê de plástico. Silicone, o que seja. Mas é algo vazio, que não tem sentimento. É algo que você quer projetar. Você coloca, então, aquilo que você quer em uma pessoa. Você inibe totalmente os toques de Deus criar uma personalidade perfeita, de Deus criar um temperamento perfeito. Então é como se você realmente quisesse ser Deus ali. Você tira a ação de Deus e você coloca a sua própria. Você coloca da forma que você quer, a personalidade que você quer. E hoje eu vejo que alguns pais, hoje, em vida, que são pais de adolescentes, que quer criar o filho como se fosse um bebê reborn. Porque o filho nasceu com um comportamento, um temperamento totalmente diferente daquilo que ele gerou como expectativa. Ou, por exemplo, nossa, eu queria muito que meu filho estivesse na igreja, mas que meu filho estivesse na igreja levando a palavra no culto, como fosse um pastor. E o filho não gosta disso, o filho gosta de ser evangelista, gosta de estar nas praças, gosta de estar ganhando os amigos ali na praça. Então existe uma frustração ali dos pais acarretando tudo isso, né, trazendo para essa realidade que eu vivo hoje, né? Então os pais, eles querem produzir filhos de plástico como se fosse deles, entendeu? Tô tirando totalmente a mão do Senhor, a criatividade de Deus, inibindo totalmente aquilo que Deus pode fazer, né? Em todas as suas facetas. Então eu vejo que é isso. É algo que alguns precisam de terapia, alguns precisam de terapia, mas no mais é isso. É gerar algo além dele que não vem de Deus. Pais de bonecos. Pais de bonecos de plástico. E é engraçado, você falou, porque às vezes o pai quer atrapalhar o plano de Deus na vida do filho. Então, eu pego o filho e coloco ele sentado ali, quer que ele fique igual boneco, quer me moldar o jeito que eu quero. E talvez não é isso. A gente tem que apontar realmente o que você falou. A palavra de Deus. A Bíblia deixa bem claro que os filhos, eles são herança do Senhor, são como flechas na mão do valente. Então, você tem que direcionar ele. Então, é isso. E tem outra pauta muito interessante, e que para adolescente, para jovem, se acha que é algo chato. Lá vem de novo falar sexo antes do casamento. Para você, isso fez sentido? Como que foi esse processo na sua vida? Bom, como eu não tinha princípios antes, né, eu já tive acesso a isso há muito cedo, né? Mas logo quando eu conheci da palavra, logo eu entrei naquele processo de, não, vou me santificar, vou me guardar até o casamento, né? Então, assim que eu fiz até meu casamento, né? Sim. Então, como que eu ensino hoje para um adolescente isso? Eu já não vou tratando direto no assunto. Falo, você não pode transar, você não pode fazer isso, porque isso é pecado. Isso vai afastar o adolescente. Eu faço ilustrações. Olha como que eu faço. Eu pego 3 imagens. Eu coloco uma casa muito chique, uma mansão. Eu coloco um carro da geração. E eu coloco uma família toda estruturada, linda e tudo mais. Sim. Eu falo, quem quer ter uma casa dessa? Aí todo mundo, eu quero ter uma casa chique dessa. Quem quer ter esse carrão do ano? Eu! E tudo mais. Ah, legal. Mas hoje, você tem 12 anos. Se você tivesse um filho hoje, você ter condições de que você construir, você ia ter tempo de construir para você ter esse carro.
Para você ter essa casa? Para você ter essa família? Ah, não. Falei, você percebe? Satanás, ele quer te paralisar, ele quer te entreter durante o processo para que você não viva os sonhos de Deus. Sim. Então eu levo ilustrações práticas para ele, porque se eu levar de fato na situação, no prazer, né? Porque o diabo ele vem com o prazer para ele. Então eu tenho que tirar o foco dele desse prazer, levar para os sonhos, para os projetos de Deus, né? Que Deus tem para eles. Então eu falo muito isso, eu não vou direto no problema. Eu falo, Deus, ele tem isso para vocês. Tem esse caminho, mas existe um outro caminho. Talvez melhor, talvez mais prazeroso, momentâneo, sim. Mas isso não vai te levar para a vida eterna, para o desfrute, né, da totalidade que Deus tem para você. Então, e eles já chegam assim, quando a pessoa ela vem do mundo, adolescente principalmente, ele já vem já experimentado. Uhum. Adolescentes de 11, 12, 13 anos que já perderam a sua pureza, já perderam a sua virgindade, é normal para eles isso. É normal, é careta para eles quem ainda é virgem. É absurdo, eu falo, mano, meu filho, você tem 12 anos, o que você já fez na sua vida? Entende? Então eu entendo isso, que o inimigo tem distorcido desde o início, mas ele tem distorcido muito a pureza deles. Porque, se de fato um adolescente tiver um filho com 12 anos, muitas coisas vão ter consequências no futuro dele, vai impactar. E também não só o fato de ter filhos, mas o fato de realmente entender esse processo de santidade, de pureza, e que realmente traz um reflexo na vida futura de um jovem, ou ele como adulto, enfim. Mas é desafiador. Eu entendo que é desafiador você implantar a santidade hoje no coração de um jovem, ele entender esse processo, que não, ele não vai conseguir enxergar isso agora, mas no futuro você vai enxergar. O adolescente ele só consegue se libertar disso, dessa depravação sexual, se ele tiver experiência com Deus fortíssimas. É só isso que vai fazer ele parar de olhar para pornografia, para tudo isso. É experiências com Deus. Então a gente tem que proporcionar momentos de experiência para que ele tenha. Seja em eventos, seja em cultos. Porque se ele não se apaixonar por Jesus, ele vai continuar se apaixonando pelas coisas daqui da terra. Então ele não consegue abandonar as coisas aqui da terra se ele não se apaixonar por Jesus. Então eu vejo que, por exemplo, uma pessoa está se esfriando. Cara, ela está olhando demais aqui para a terra, para os prazeres daqui da terra. E de fato, essa implantar a santidade de tempo, é uma construção, não é do dia para a noite, é uma construção, é uma semente que lança ali, uma semente que lança lá. E isso vai gerando frutos conforme ela vai ganhando maturidade, né? E recebendo a palavra, porque a palavra vai libertando ela. E eu gosto de trazer muito o entendimento para eles, na luz das escrituras, porque é a palavra que vai libertar. Não vai ser um testemunho, pode até ser, mas a grande maioria é a palavra mesmo. É a palavra. Colabora, né? Colabora, exato. Então, E isso que você falou é verdade. A verdade é a única coisa que liberta, de fato. Porque o encontro com Jesus, ele causa um impacto, um reflexo que... Eu gosto muito de uma frase que diz bem assim: quando Cristo estiver na sua casa, logo os vizinhos saberão. Porque a pessoa, quando ela tem um encontro com Jesus, não tem como as pessoas não perceberem esse reflexo. Não tem como. E na vida de um adolescente é palpável, porque a gente enxerga uma geração corrompida. Quando a gente vê um jovem diferente, um adolescente com Jesus, é encantador. Eu falo que quando você olha é até engraçado, porque eu vi ontem 2 meninas sentou do meu lado, assim, na igreja, sentaram na frente, na primeira fileira, com a Bíblia na mão. E eu falei, cara, olha que coisa incrível. A fome e a sede pela palavra, os louvor cantando, elas cantando junto. E assim, é algo assim muito emocionante, sabe? Porque não é algo comum de você ver hoje em dia. E se hoje a igreja não se preocupar em dedicar a ver cenas como a que eu vi ontem, é preocupante. Porque a gente sabe que a tendência do mundo não é melhorar. A gente tem a gente sabe o nosso caminho, para onde nós vamos, que não é aqui, é sobre a eternidade. E se a gente não cuidar disso, a gente deixa de ver essas situações, de ver jovens realmente entregues aos pés de Jesus. Sim. E Alisson, a gente está caminhando pro final do nosso programa, mas eu vou te puxando a sua língua assim, porque realmente são assuntos que as pessoas perguntam e querem saber como jovem. A gente tem jovens que estão nos assistindo
e às vezes pergunta, tatuagem, devo ou não fazer? Polêmico isso. Polêmico. Vou te colocar na saia justa, mas é porque eu tenho certeza que alguém já te perguntou isso. Sim. Bom, relacionado a adolescente, se a mãe não deixa, não faz, pelo amor de Deus. Se é menor de idade, que tem responsabilidade da sua mãe. Se sua mãe deixa, não faça nunca. Nunca faça. Não arrume essa encrenca pra sua cabeça. Né? Mas, e também a tatuagem, ela vai muito também de congregação para congregação, né? Eu acredito isso. Tem congregações que, de fato, levam muito a linha. Isso, não pode. E se você faz parte daquela igreja local que não permite você fazer isso, não faça. Se você serve aquela realidade, se não faz sentido para aquela visão, para aquela realidade, não faça. E também seus pais também deixam, também não faça, né? Agora, eu tô falando de adolescente, não tô falando de jovem. Jovem, cada um faz o que quer da sua vida. Né? Boa, tá saindo bom. Mas, eu aconselho, não faça. Se você é adolescente ainda, se quer fazer uma tatuagem, sua mãe deixou. Se sua igreja não tem essa questão de não pode fazer e pode fazer, eu te aconselho, não faça. Porque sua cabeça ainda é muito volátil, sua cabeça nem tá formada ainda, você tem 16 anos. Aí você gosta de uma série, aí você faz um negócio que vai ficar pra sempre no seu braço e você vai se arrepender pro resto da sua vida. Espera, não faça. Entendeu? Eu aconselho, não faz. Ou às vezes quer fazer pra um menino que você gostou, uma menina que você gostou. Meu Deus. E eles têm essas coragem. Acredite, eu não desafio eles. Eles têm essas coragem. Então eu falo, não faz, gente, não faz. Usa o seu dinheiro pra fazer outra coisa. Arrumar esse cabelo seco seu, fazer uma hidratação. Ele não sabe nem qual que é a intenção, né, da tatuagem. Às vezes faz ali... Às vezes é uma moda. Eu lembro que... Nossa, eu era adolescente, tinha 17 anos. Tava na moda de fazer o fé aqui. Uma cruz escrito fé, bem aqui. Eu falei, eu vou fazer. Eu falei, cara, mas isso é uma moda. Essa moda vai passar, vai ficar com esse negócio pra sempre aqui. Ainda bem que eu não fiz. Que vergonha. Eu vou usar até uma frase que meu pastor usa. Você colocaria um adesivo em Ferrari? Exatamente, Mas assim, nada contra quem tem, mas assim, é justamente... Esconder as minhas aqui. Não, mas assim, a gente tem que ter maturidade para entender qual que é a intenção, qual que é a motivação que você está fazendo essa por quê? tatuagem. Você quer chamar a atenção de quem? Entendeu? Você quer chamar a atenção de alguém? Então, assim, as pessoas criam esse... Ai, careta não fazer tatuagem. Mas não é mais sobre você mesmo. Tá, eu vou fazer isso aqui por quê? Pra mim mesmo? Mas será que precisa? Eu acho que são questionamentos que as pessoas têm que passar isso pro jovem. Porque às vezes o fato de não falar, eu até num podcast anterior estava falando com a convidada. O problema é que as pessoas não explicam pro adolescente o porquê não fazer, o porquê fazer. E isso acaba que fica vulnerável. Eles não sabem a resposta, não sabem o posicionamento por que não fazer. E vai do amiguinho e fala, se eu não ouço em casa, eu vou ouvir do amiguinho que tem um posicionamento assim. Tá bom, vou aceitar, porque ele... Vai na onda da moda também. Vai na onda da moda. Então, tipo assim, é importante os pais, as pessoas que estão à frente da liderança, ou os amigos, terem esse posicionamento de ter essas conversas difíceis sobre sexo antes do casamento. Sim. Como que funciona, tatuagem, outro assunto que eu vou te perguntar aqui agora, música secular. Porque na onda agora de TikTok, o que mais tem é trends. E quando a gente fala em trends, são aquelas músicas que ficam na cabeça do jovem, quando você chega, o menino já chega da igreja, já dá um passeio. Ai, mano. Cara. E aí, como que pode ou não pode? E aí? Vamos lá. Eu acredito que é um processo. Quando ela vem do mundo, ela vem com isso, essa bagagem, né? E ela aprendeu assim com a família, com a geração, na escola. Quando ela começa a ter acesso a Deus, o próprio Deus começa a tirar essa vontade dela, porque o Espírito Santo começa a confrontá-la com o pecado, né? Porque essas músicas de hoje em dia é só depravação. É só sexo no casamento, é só traição, é só bater, é só xingar. Então ele começa a ser colocado em uma outra cultura que não faz mais sentido ser de uma cultura que ele já vivia. Então ele começa a deixar de lado. O que eu tenho 2 tipos de aconselhamento. Para essa pessoa que está chegando, para não afastar essa pessoa, eu falo, olha, você está buscando a Deus agora, não tá? Tô e tal, beleza. Então faz mais sentido você ir por esse caminho, escutar esse tipo de música que vai te edificar. Não essa música que vai te levar para onde você saiu, que Deus te tirou. Faz sentido? Ah, faz, então pronto, então exclui todas as músicas. Aí eu já tenho uma playlist pronta
para todos os novos convertidos. Eu, como líder de adolescente, eu tenho 2 ou 3. Ah, eu treino, eu tenho uma playlist só de academia, de crente. Toma, vai pra academia, não vai escutar funk não, meu filho. Você vai escutar louvor na academia, umas batidas mais legalzinhas, mas tem. Ah, quando tiver ocioso, uma outra playlist. Então eu já crio mecanismos pra facilitar pra eles, porque eles não sabem as músicas. Eles entraram na igreja agora, então eles não sabem as músicas, né? Agora, um crente velho quer ficar ouvindo. Isso é muito pessoal. Isso é muito pessoal. Não vou colocar isso como generalista. Mas eu sou muito pessoal. Eu não escuto. Eu não escuto. Eu não escuto. Dentro da minha casa, eu não permito. Talvez as pessoas podem falar, é muito religioso e tudo mais. Mas eu sei de onde Deus me tirou. Sim. Eu sei do lugar que Deus me tirou. E eu não quero ter resquícios disso na minha vida, na minha família. Como eu fui o primeiro da minha casa também a ser salvo, eu quebrei um ciclo de várias gerações. E em mim, a partir de mim, vai ser só santidade. Glória a Deus. Não, eu não quero que tenha mais nada de resquício do mundo. Então eu falo isso pra eles também. Eu falo, meu filho, você tá na igreja há tanto tempo, você ainda tá nisso. Você ainda não rompeu nisso e tudo mais. Então são esses dois. Quando ele tá chegando na igreja, eu levo ele pra esse lugar de santidade. E que aquele já está na igreja há muito tempo e não se posicionou isso, eu tento levar um olhar mais tipo, mas por que você escuta isso? Você escuta isso porque te dá saudade de lá? O que é? Qual que é a É motivação, uma né? memória afetiva que você tem do mundo? Você sente saudade? O que tá acontecendo? E as pessoas têm noção. A pessoa que escuta uma música secular... Existem músicas e músicas. Sim. E existem Letras e letras. E existem músicas também Sim. cristãs, evangélicas, que também, pelo amor de Deus, né? Exato. Então, assim, a pessoa, quando ela escuta a música, ela tem um sentimento lá no fundo. Essa música... Uhum. O Espírito Santo tá gostando dessa música? Dentro de você tem algo que está sendo ministrado que te traz a consciência se essa música está agradando ou não. O que você está ouvindo. O que isso te influencia? Te faz lembrar no tempo passado? Ou te faz lembrar uma pessoa que, ai meu Deus, uma sofrência? Ou... Então, tipo assim, qual que é a motivação? Então, nosso papel é conscientizar. Falar bem assim, trazer a luz da palavra, o que faz sentido. Mas... Eu só oriento. Eu só oriento. A decisão é de quem está ali escutando ou não. Alisson, antes da gente terminar, eu quero fazer uma dinâmica com você pra gente partir pro final. Eu vou te perguntar e você responde o mais rápido aí que você conseguir. Tá. Alisson, um hobby seu? Academia. Gosto de malhar. Gosto. Eu acho que esse é o 10º podcast que eu falo. Eu preciso desse hobby. Oh, meu Deus. Todo mundo que passou aqui falava isso? Todo mundo. Mentira. Tipo assim, ó, de uns 80%. O Lucas tá Caraca. aqui e eu acho que é um sinal de Deus. Acho que Olha, vamos marcar um treino essa semana, eu e vamos, você. Vamos. Um versículo. Um versículo. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Salmos 23. Salmos 23. Glória. Trabalhar com adolescente é? Prazeroso. Uma pessoa que marcou sua vida. Uma pessoa que marcou minha vida. Minha esposa. Olha, um abraço aí pra Gabriela, né? Gabriela. Homem apaixonado. Um louvor, Alisson. Um louvor? Rapaz. Um louvor. Um assim que tá na top 1 da sua playlist. Eu tô escutando muito aquela Death Hope. Como que é o nome, gente? Vim ouvindo no carro. Sublime. Eu vim ouvindo ela. Olha aí. Sublime. Tá no hype ela. Deus tem falado muito comigo através dela. Verdade. Um personagem da Bíblia que te inspira. Davi, com certeza. Estou feliz quando? Estou feliz quando? Quando eu estou pregando. Eu me sinto em um lugar que eu nasci pra estar ali. Eu estou, E você tem, um parêntese, você tem anseio do pastoreio? Deus me chamou pra isso, né? Eu já opero muito nessas áreas, né? Sem o título, né? Sem o título, né? Sei que o dia vai chegar, claro, né? Com a maturidade, né? O tempo dele vai chegar. Mas o ofício, isso eu já tenho muito encargo. A responsabilidade, né? Eu tento sempre trazer isso, né? Desde muito novo. Já né? Estando na frente de pessoas. Família é? A base de tudo. E Deus é? Deus é minha salvação. Deus é minha vida, eu acho. Eu não consigo me ver fora dele mais. Não consigo construir mais nada fora dele.
Acho que ele é a minha base de tudo. Amém. Alisson, muito obrigado pela sua Eu que participação. agradeço. Foi muito bacana o nosso papo. Acho que se você é adolescente e está nos assistindo, tem muitas chaves que você pode tirar também. A gente agradecer realmente por esse tempo de mesa, esse tempo de palavra. Eu creio que através desse podcast, muitos jovens serão alcançados, ou pais de jovens também que estão ouvindo, e que talvez tenham dificuldade de estar passando, né, informação para os jovens sobre a palavra de Deus. E desejo do meu coração que o Senhor te abençoe, continue te Amém. usando com adolescentes, também com mais pessoas, para que realmente a mensagem que o Senhor colocou no seu Amém. coração seja ativada com êxito na vida desses Amém. jovens. Eu que agradeço pelo convite, foi uma manhã maravilhosa. Tudo aquilo que a gente conversou aqui, eu tenho certeza que vai gerar sementes, né, na cabeça de várias pessoas. Amém, Obrigado amém, amém. Nós queremos agradecer a você que nos acompanhou até aqui na TV Capital. Foi um momento assim maravilhoso. Compartilhe com pessoas que você quer abençoar. Nosso programa está disponível também no canal no YouTube, TV Capital. E compartilhe com alguém que você conhece, que está passando talvez por alguns problemas que você viu aqui, que eu tenho certeza que vai edificar a vida de alguém. Deus te abençoe e até o próximo programa. Falando da Palavra.